de palha. A personagem é boa, mas assim. Ah, sorri, vocês estão sendo filmados. Desse jeito. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? 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 Amém. Glórias a Deus. Gostaria de convidá-los a se colocar em pé nesse instante. Seja agradecer ao Senhor nesta manhã. Como é bom estarmos aqui para render a honra, a glória e louvor a esse Deus. Hoje é uma manhã de ceia ao Senhor, uma manhã especial que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. Ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. A palavra de Deus diz: a si mesmo se esvaziou, assumiu uma forma humana e veio a essa terra pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. Então nós louvamos a Deus porque Jesus foi o sacrifício vivo. Jesus se entregou naquela cruz, meu irmão, por mim, por você, para nos dar direito a uma vida eterna. Então, por mais que nós façamos, é insuficiente comparado ao amor de Deus. Por isso, todos os dias, em todos os momentos, em todas as manhãs, nós temos que agradecer a Deus. Porque se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor, e se nós olharmos para dentro de nós, se nós olharmos para a nossa história, olharmos para o nosso passado, olharmos para a nossa vida, e ver os livramentos de Deus, e ver o que Deus fez por mim, o que Deus fez por nós, de onde Deus me tirou, a obra que Ele elaborou, eu só tenho a agradecer. Feche teus olhos, Pai, nós te louvamos, Deus, nesta manhã. Fale com o Senhor nesta manhã, agradeça ao Senhor, agradeça a Ele. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa e te adorar nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela família que aqui temos. Obrigado pelos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos amigos. Oh, Pai, Senhor, que a Tua presença seja manifestada aqui nesta manhã de uma forma sobrenatural. Que possamos, ó Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo de uma maneira única aqui nesta manhã. Oh, Pai, nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos por poder, ó Deus, levantar, ó Deus, abrir os nossos olhos e contemplar as grandezas do Senhor. Contemplar, Senhor, os Teus feitos. Contemplar, Senhor, as obras das Tuas mãos. Poder ver, Senhor, a luz do sol. Senhor, poder ver o amanhecer, ó Pai. Senhor, olhar e contemplar a nossa família. Oh, Senhor, como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, nós queremos, Senhor, dedicar este tempo ao Senhor. Queremos dedicar essas horas, Senhor, esses poucos minutos que temos aqui ao Senhor. E que nós possamos entregar uma totalidade. Que não possamos, ó Deus, aqui entregar, Senhor, algo parcial, mas que possamos entregar, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Que possamos te entregar, Senhor, o mais profundo, um verdadeiro louvor e adoração ao Senhor. Porque nesta manhã nós cultuamos ao Senhor. O culto é a Ti, Senhor. Tu és o único digno de ser adorado, de ser entronizado, Senhor. E que nesta manhã nós possamos, ó Deus, entregar o melhor. Possamos, ó Deus, não cantar, ó Deus, de qualquer forma, mas cantar, ó Deus, com o mais profundo do nosso ser. Senhor, nós vamos te louvar. Nós vamos declarar, Senhor, que Tu és bom. Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É possível andarmos pelo vale da sombra da morte. Não temam mal algum, porque eu estou contigo. O Senhor é conosco. Muitas situações que por vezes parecem fugir do controle, não foge do controle de Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o eterno e o poderoso Deus, aquele que realiza infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluias! E nós vamos adorar esse Deus, nós vamos declarar que Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluias! Está perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes dos anjos no céu, cantando a ti, declare: aleluia, santo, santo, poderoso, eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Ossos secos, voltando a viver, voltando a ti. Aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou.
diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Determinado momento, Deus queria tirar o povo, o propósito de Deus, da escravidão do Egito. E Deus escolhe Moisés para essa missão. Esse nome é poderoso. E ele diz: Senhor, mas eu não sei falar. Como eu vou conduzir? E Deus dizia: diga que o eu sou, o grande eu sou é contigo. Mas eu não sei dizer, eu sou pesado de boca, o grande eu sou é contigo. Queridos, a presença dele, a presença do grande eu sou é suficiente. É suficiente tudo que precisamos. Ele é suficiente. Aleluias. Adoremos a Ele. Senhor, Tu és o Cordeiro que celebramos, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor. Senhor, como Tu és digno, como Tu és.
Proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E em seguida ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente se prostravam e adoravam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é Ele, digno é Jesus, que se entregou naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vivo estás, viva sou eu, e nós adoramos a Ele, Ah, Jesus, Tu és esse Cordeiro, Tu és o Cordeiro, aleluia, Tu és. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluias. Glória a Deus. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é o único Deus. O único Deus. Não há nenhum outro. Sabe quando você diz assim, você é o único Deus? Você está dizendo não só para Ele, mas você está dizendo também para aqueles que são contra Ele. Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Você está dizendo assim: só existe um Deus, só existe um Deus, só existe um Deus digno de louvor, digno de honra e digno de adoração. E sabe quem odeia isso? Satanás. Quando ele ouve isso,
Quando ele ouve essa adoração, quando ele ouve você dizer: Santo, 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 ele fica ali furioso, mas não tem jeito, porque ele não é Deus. Ele tentou se fazer, mas só existe um Deus digno de adoração, digno do nosso louvor. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A Ti, Senhor, seja o louvor pelos séculos dos séculos. E todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. As crianças já nem esperaram, né? Ela já sabe direto, ela sabe no caminho da casa, né, Bruno? Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Você gostou do som? Hã? Percebeu alguma coisa diferente? Sim ou não? Sim. Não ou sim? Sim. Tá melhor? Hã? O pastor Guilherme está ali, não sei se, né? Vocês não perceberam não, gente? Hã? Vocês estavam atentos aí? Vocês notaram aquelas caixas ali, ó, na lateral? Perceberam isso ou não? Não. Vocês perceberam aquelas espumas ali de tratamento acústico? Perceberam isso? Né? Glória a Deus por isso. Deus possibilitou que nós fizéssemos essa aquisição. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a agradecer a Deus por essas aquisições. Vamos fazer isso? Vamos agradecer a Deus? Feche os seus olhos. Agradeça a Deus. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos por essas aquisições que pudemos fazer, por essas partes relacionadas ao som, essas caixas, esse tratamento acústico. Nós te louvamos, ó Deus, porque tudo vem de Ti, é para Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. Nós não temos nada. É o Senhor quem possibilitou. Nós queremos agradecer, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome por essas aquisições. Nós abençoamos, ó Deus, aqueles que estão envolvidos nessa configuração. Nós agradecemos aqui aqueles que se envolveram nesse trabalho. Ó Deus, nós consagramos cada um desses elementos a Ti. É para Ti, é para o louvor do Teu nome, é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E você que já está sentado, continue sentado. Só que agora você puxa o cinto, pega o cinto aí, faz assim. Coloca o cinto. Coloca o cinto para você não sair, porque o chicote vai estralar hoje. Quem gosta de chicote aí? Hã? Então, segura aí, segura firme. Alguns diriam assim, eu não vou falar essa expressão, acho que não combina bem, né? O bicho vai pegar. Eu vou falar, o chicote vai estralar. Então, se prepara, né? Se prepara aí e fala: Senhor meu Deus, fala comigo. Fala isso, né? Ministra o meu coração, vai lá. Peça a Deus, fale comigo, Senhor, ministra o meu coração, a Tua palavra. Comece a falar com Deus nesse momento. Peça a Ele espírito de revelação, espírito de sabedoria. Peça a Deus. Não estou ouvindo essa oração está muito baixinha. A gente tem que pedir. Dá espírito de revelação, Senhor. Dá espírito de sabedoria, no pleno conhecimento Teu. Ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu entendimento, Senhor. Se Deus não iluminar os olhos do nosso entendimento, você não vai entender e compreender a verdade. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então fala com Deus: Senhor, eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Fala comigo, Senhor. Se for para correção, que seja correção. Se for para conforto, que seja para conforto.
Se for, ó Deus amado, para consolação, que seja para consolação. Mas fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo nesta manhã. Ministra, Senhor, ao meu coração. Ministra, Senhor, a Tua igreja nesta manhã. Que a Tua palavra, ó Deus, vá e produza os efeitos para o qual está sendo mandada. Que o Teu servo, a Tua serva, Senhor, que está aqui conosco nesta manhã, seja ministrado pela Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ela produza raízes profundas nos nossos corações. Para que nós, no futuro, não venhamos nos desviar das verdades que estão contidas na Tua palavra. Mas que essas verdades, elas sirvam para nós como guia, como direcionamento, como farol, no momento da necessidade, no momento, ó Deus amado, do esquecimento, no momento do distanciamento, essa palavra venha e produza em nós os efeitos para os quais está sendo mandada. Nós assim pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. Eu não sei você, mas eu posso dizer por mim, eu tenho 47 anos, eu nasci na igreja, o pessoal fala assim, nasceu na igreja, né? Mas eu já venho de um berço evangélico. Eu não lembro alguma vez que eu já ouvi alguém ministrar sobre esta passagem. São passagens que às vezes a gente passa de largo, porque a gente não quer entrar na polêmica, talvez, daquilo que está escrito. Mas a palavra de Deus, e como aqui mesmo no livro de Hebreus é dita, é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra lá no nosso ser, lá no profundo dele, e ela é a única, diga aí, única, capaz de separar alma e espírito. É a única, a palavra de Deus. Não existe instrumentos, quaisquer que sejam humanos ou, sei lá, não humanos, capaz de separar alma e espírito. Mas a palavra de Deus, ela é capaz disso. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela é capaz de discernir os nossos pensamentos. Ela é capaz de fazer com que nós compreendamos de fato a verdade e coloquemos de lado a mentira. Senão a mentira para nós vai parecer algo verdadeiro, como para muitos parece. Mas quando nós nos deparamos com a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter nela, cuidar, ter nela a vida eterna, porque ela que fala acerca de Jesus, ela que fala acerca da vida eterna, do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a palavra é o próprio Cristo, e nós vamos a Deus através da palavra. Então, tudo que está na palavra é verdadeiro, tudo que está na palavra é útil, tudo que está na palavra é para nós algo necessário, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, se nós olhamos para as Escrituras com este olhar de que ela é aquilo que de mais importante existe e que nos conduz à vida, se nós temos e damos a ela essa importância, então ela passa a fazer diferença para nós. Aquilo que eu encontro então na palavra não é uma mentira, é uma verdade. É a verdade. E quando eu então olho para a Bíblia desta forma e vendo nela a verdade, tudo que está escrito eu levo a sério. Então essa passagem aqui, eu gostaria de dizer para vocês nessa manhã sobre esta passagem. Esses dias, inclusive, assim refletindo, estava em um local, nós fomos ali, revemos uma série de pessoas recentemente, e a gente ali observando algumas experiências. O pastor William também estava ali, e a gente olha e a gente vê, a Dani mesmo de vez em quando comenta sobre uma pessoa, outra pessoa, e a gente fala assim: essas pessoas estavam na igreja um dia, essas pessoas serviram ao Senhor. Eu vi essas pessoas louvando a Deus, levantando as suas mãos, cantando. Eu vi essas pessoas ministrando.
Eu vi essas pessoas liderando, eu não posso entender, compreender como que essas pessoas que já estiveram ali, já provaram da presença de Deus. Elas podem estar hoje num estado de oposição a Deus. Não é só se afastar do Evangelho, como alguns podem até pensar. Olha, existe um termo que a gente costuma utilizar: desviado, desigrejar, afastado, sei lá, né? Pessoas que estavam na igreja, de repente, por alguma coisa, qualquer que seja que aconteceu, essa pessoa se desviou, ela se distanciou, ela se afastou da comunhão da igreja. Hoje a gente diz: está no mundo, né? Mas para além disso, para além de a gente olhar e falar assim, essas pessoas se desviaram, mas olhar e ver que alguém que um dia esteve adorando a Deus, hoje esteja adorando ao diabo. Como assim, pastor? Sim, sim. Não existem 2, 3, 4, 5 caminhos. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através deste caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, olhando algumas experiências, inclusive, a gente para pensar e a refletir e falar: mas como isso é possível? Como isso é possível? E por isso essa mensagem de hoje, porque eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso com Deus. Como pastor, eu tenho que ensinar vocês no caminho em que vocês devem andar. Se vocês vão pegar essa mensagem e usar de uma forma diversa, não é problema meu. Essa minha responsabilidade, o meu papel é ensinar a vocês. Talvez muitos desses que se afastaram de tal forma não foram ali alertados acerca, por exemplo, dessa passagem. Não olharam ela como deveriam olhar. Talvez pensaram de forma errada acerca da verdade, acerca da graça, acerca da salvação. Talvez olhando para Cristo e dizendo assim: olha, Ele já fez o que precisava ser feito, então está resolvido, e eu posso agora viver uma vida como eu quero viver. E não é verdade. Se aquele que está em Cristo se tornou, e como a palavra diz, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós devemos então viver em novidade de vida. Olha, eu vou trazer para você aqui, rapidamente, só para você entender, já que a gente está na nossa série de oração falando sobre assuntos correlatos, nós somos, e vamos reforçar isso sempre, um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Foi assim que Deus nos fez. Mas eu quero voltar com vocês lá no livro dos começos, Gênesis, antes da gente vir aqui para Hebreus. E ali Deus fala para Adão o seguinte: olha, fiz tudo isso, criei todas as coisas, estabeleci, olha só, tudo é seu, tudo é para vocês, tudo é para o seu deleite. Só que existe uma única coisa que não é para vocês. Eu não quero, eu digo, não comam do fruto desta árvore. Então Deus fala assim: todas as árvores que estão no jardim é para vocês, para o vosso alimento. Mas existe uma árvore, e essa árvore ela se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore você não deve se alimentar. Porque do dia, e essa expressão, o dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. É essa parte que eu quero que você pegue: certamente morrerá. Certo? Quando nós olhamos essa expressão morrer, o que você pensa? Morreu? Quem morreu, morreu. O que a gente pensa? Morreu? Né? Enterra, não é isso? Acabou, não é isso? Fim. Não é isso que a gente tem que pensar? Por quê? Olha, nós estamos pensando de uma forma material, uma mentalidade carnal. A gente está pensando apenas no corpo que morre. Mas é o corpo que foi para o túmulo. A pessoa não morreu. O ser não morreu. O espírito continua. O espírito permanece. O corpo foi para o pó, porque do pó veio, ao pó tornará. Para que estivesse nessa terra,
e vivesse sobre essa terra, era necessário um corpo com essas características, com pulmão, com coração, com isso, mais aquilo, porque senão você não vive aqui, nesse meio ambiente, nessa atmosfera que Deus criou. Então um corpo era necessário, mas o ser permanece, o espírito permanece. E quando Deus fala para Adão, e o detalhe que eu quero que você preste atenção é: Deus falou assim: certamente morrerás. Então Eva pega daquele fruto, ela come e dá a Adão, que também come. O que acontece com eles? Deus falou: morrerás. Mas eles continuam ali. Eu estou vendo eles aqui, o corpo está aqui, o físico está ali, eles estão andando, eles estão falando, eles estão conversando. Mas Deus falou que eles iam morrer, mas eles morreram. Mas como eles morreram? Espiritualmente. Não é o corpo que importa, não é a morte do corpo, ou seja, o fim do corpo que importa. O que importa é o espírito. De fato, eles morreram espiritualmente. Então eles estavam mortos. E a Bíblia diz acerca de todos nós: porque todos pecaram e estão destituídos do jardim de Deus. Todos pecaram e foram colocados para fora. O homem pecou e nós somos descendentes de Adão. Todos nós. Se você quer puxar a sua árvore genealógica, pode puxar, você vai chegar em Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Só que nós somos descendentes de um Adão já em pecado, já caído. E ele estava morto espiritualmente. Nós também nascemos em pecado. Davi ele diz: em pecado eu fui concebido, em pecado minha mãe me concebeu. Então eu já nasço com a natureza pecaminosa, em morte. Por isso que a palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Da morte eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer permanece condenado. Ou seja, está condenado e continua condenado. Então o estado de condenação, de morte eterna, ele já é presente a todo ser humano. E aí Jesus vem para desfazer as obras de Satanás, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, ou seja, Deus ama os homens. Ele criou a sua imagem conforme a semelhança. Deus os ama a tal ponto, só que eles estão num estado que é de morte espiritual. O que é morte espiritual? Separados da presença de Deus, não podem ter mais comunhão com Deus. Seu destino é a destruição. Mas não uma destruição em termos de aniquilamento, acabou. Não, é uma destruição de eternidade, em sofrimento, em dores, em lamento, em sabe-se lá o que? Terrível. Terrível. A separação eterna do ser humano daquele que o criou. Mas Deus então providencia um Salvador, Cristo Jesus. Ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí então, aqueles a quem creram, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quando creram no quê? No Filho unigênito de Deus. Creram em Jesus, creram que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo, que Ele morreu naquela cruz, verteu o seu sangue, e tudo o que Ele fez foi para redimir, para salvar aqueles que estavam perdidos. É crer nessa mensagem. A gente até canta assim: eu amo a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. É a mensagem que, ao ouvi-la, não é uma questão: eu aceito Jesus. A gente até fala assim: eu aceito Jesus. Não, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente, eterno Salvador. Eu ouvi a mensagem da cruz. Essa mensagem então ela toca no meu coração. Eu entendo, é a verdade. E por que eu entendo que é a verdade? Porque quando eu ouço a verdade me muda. Quando eu ouço a verdade, eu encontro algo dentro de mim que já existia antes mesmo
mesmo, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou dentro de mim a eternidade. Então, quando eu encontro a verdade, quando o ser humano encontra a verdade, ele fala: era isso que eu estava procurando, era isso que eu estava buscando. Eu não sabia o que, busquei aqui, busquei ali, busquei acolá, mas agora eu encontrei a verdade, e a verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós cremos nessa mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que a todos quanto creram, Deus deu a eles o poder. Então, poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário um poder para você nascer de novo. É necessário um poder para você ressuscitar espiritualmente, porque você estava morto espiritualmente em seus pecados e em seus delitos. Então, uma vez que nós fomos iluminados, olha aí, iluminados. Está iluminado aqui? Vocês conseguem ver o que está aqui? Vocês conseguem distinguir uma coisa da outra? Se nós apagarmos todas essas luzes aqui, faça isso aí, Jonathan. Dá um blackout aí, apaga geral, né? Todas elas, dá um down aí, apaga tudo. Ainda que a gente vai ter uma festinha de luz aqui, outra ali, outra aqui, outra lá, né? Mas, olha só, as luzes vão se apagando. Tem um show ainda, né? Mas deixa eu ver, Emerson, qual é a cor da sua blusa? Eu não sei, eu acho que é azul. Já errei. Deixa eu ver aqui. O branco a gente distingue, né? André está de blusa branca, a gente distingue. Mas note que você não está tendo aí, né? E se tivesse tudo escuro, tudo apagado, pode acender aí. Quando a gente fala iluminar, significa esclarecer, trazer a luz, mostrar aquilo que estava escondido, mostrar aquilo que estava oculto. Só que quando a gente fala de iluminação a partir da palavra de Deus, nós estamos falando de trevas e luz. E trevas é trevas. Sabe aquele breu que você não vê nada? Já viu? Já saiu aí já esteve em algum momento, acabou a energia, aquele dia escuro e que você não consegue distinguir. Você sai trombando dentro de casa numa coisa e na outra coisa. Até que você encontra o interruptor, você aperta e o que acontece? Luz. E aí você fica o quê? Feliz. Porque agora você consegue ver o que você não estava vendo. A todos quanto creram, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí então agora, os filhos de Deus. Cria uma vez, né, Lívia? Glória a Deus, aleluia, estou garantido. Fico até falando assim, né? Estou garantido. Será? Vamos refletir, e é nessa manhã que a gente precisa refletir, culto de ceia. Sim, a obra de Deus é maravilhosa, extraordinária, Ele amou de tal forma, mas eu preciso olhar para tudo aquilo que Ele fez, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não levianamente, mas de uma forma verdadeira, sincera, em temor e em tremor. Hebreus capítulo 6, do verso 4 em diante. Eu quero que você acompanhe comigo aqui na tela. Está escrito: ora, é impossível. O termo aqui é esse mesmo, é impossível. Da mesma forma que vamos ler lá em Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. Aqui também é impossível, ou seja, impossível é impossível. Não precisa a gente aqui, vamos pensar o que seria impossível. É impossível. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Olha aí, diga aí, iluminados. Experimentaram o dom celestial. Tiveram a experiência daquilo que não é da terra, mas daquilo que é do céu. Presta atenção, eu quero que você me ajude e vá pensando comigo, quem são essas pessoas? Continuando aqui. E se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é ser participante do Espírito Santo? É estar junto com o Espírito Santo, na mesma obra que Ele, participando com Ele. Ele com você, você com Ele. Note, participante do Espírito Santo. E provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes
da era que há de vir. Mas o que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com essas pessoas? Cadê? Onde está aqui? Apostataram da fé. Apostataram da fé. O que é apostatar? É desistir. É voltar atrás. É voltar atrás daquilo que antes fazia. Apostatar é deixar de fazer o que hoje você está fazendo, de viver essa vida que estava vivendo, para voltar a viver a vida que antes vivia. A Bíblia diz assim: aquele que matava, não mate mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que se prostituía, não se prostitua mais; aquele que enfim, você coloca aí, né, todas essas características do que é o mal, que é o pecado. E aí esses que hoje, e aí é esse que eu estou falando para esses que foram iluminados. As pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, que não tiveram encontro com Deus, elas não foram iluminadas. E aí é isso que eu quero chamar a atenção de você nessa manhã, para você levar muito a sério isso. Porque a situação dessas pessoas, e a Bíblia está dizendo aqui, é impossível. É uma situação muito pior do que de repente uma pessoa que hoje nunca teve um encontro com Deus. E ela pode até mesmo estar vivendo aí uma religião, cujo, especificamente, que algumas talvez nem digam dessa forma, né? Mas está vivendo ali uma religião cujo seu Deus é claramente, nitidamente, e ela diz, Satanás, o diabo. Aí eu não vou dizer qual, você já entende, mas ela diz, ela sabe, Satanás é o meu Deus, diabo é o meu Deus. E esta pessoa que nunca ouviu falar sobre Deus, ela está numa condição muito melhor, muito mais favorável do que essas daqui que apostataram da fé. Note, porque aquelas nunca ouviram o Evangelho, e a essas Deus diz: então vá até elas e fale que eu as amei de tal forma que dei meu Filho unigênito para que elas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Para que elas conheçam o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho, a vida eterna. Só que aqui, Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante, está falando daqueles que um dia foram iluminados. Está falando de crentes. Pessoas que estiveram na igreja, pessoas que louvaram a Deus, pessoas que serviram, pessoas que cantaram, pessoas que pregaram, pessoas que ministraram na vida uns dos outros, mas que com o passar de um tempo, elas foram se distanciando. Porque assim, apostatar não significa algo que a gente diz assim, de repente, que hoje está tudo bem, amanhã eu sou outra pessoa. Não, apostasia é algo que começa, ela vai se desenvolvendo, ela vai se desenrolando ao longo de um tempo, e ela é imperceptível para aqueles que estão o quê? Com o coração endurecendo. E endurecendo por quê? Sabe, você está na igreja, você diz servir a Deus, mas você não teme a Deus. Você continua praticando as mesmas obras que eles praticavam, mesmo depois de já ter sido iluminado. Você continua praticando coisas que antes fazia, quando você sabe que já não deveria mais. E você vai e continua aí, mesmo diante de alertas, mesmo diante aí de direcionamentos, você continua e você nega a verdade, e vai negando a verdade, vai resistindo à verdade. Então estou falando de pessoas, por exemplo, que continuam a pecar, pecam às escondidas, achando que o fato de estarem agindo assim, simplesmente, pura e simplesmente, vai se livrar da ira vindoura, mas continua a pecar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas não só esses que vivem a pecar, eu diria aqueles pecados que antes cometiam, mas eu também digo aqueles que vivem dentro da igreja, mas que dentro da igreja servindo a Deus, se acham melhores, batem no peito. E eu digo assim no sentido
sentido de que você acha que você é espiritual e os outros não são. Você critica os outros e não se vê a si mesmo. Consegue enxergar um cisco no olho do irmão que está lá no fundo, mas não vê a trave que está no seu. Aqueles que estão na igreja não temem ao Senhor porque não temem autoridade, e toda autoridade foi dada por Deus, estabelecida por Deus, mas não temem, não honram, desonram a autoridade. Quando repreendidas, quando corrigidas, elas se afastam, elas resistem e dizem: quem manda na minha vida sou eu. Eu vou dizer que hoje em dia está tendo muito disso, que sempre aconteceu, mas eu estou querendo dizer para você o seguinte: preste atenção, tome cuidado, não brinque com fogo. Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Como assim? Deus é amor? Pastor, né? Eu pensava que Deus, Ele é amor. Ele é amor. E odeia o pecado. Odeia o mal. Odeia a iniquidade. Odeia, sabe? É preciso que a gente tome muita atenção com relação a essas coisas. Porque a Bíblia está dizendo assim: olha, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. E aí a gente vai lá para baixo. E ele continua no verso 6. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, porque deixaram o seu coração encher-se de malignidade, de autojustiça. Sabe aquele que conhece tudo, sabe tudo? Aquele que se diz assim tão íntimo com Deus, consegue ver o defeito dos outros. E aí a Bíblia diz assim: como você pode dizer conhece a Deus se você não ama o seu próximo que você está vendo? Como você pode dizer ama a Deus se aquele que está tão próximo você despreza? É um alerta para nós, um alerta que é importante hoje ser feito para que você não seja pego pelo erro, pelo engano, e permitir que essas coisas continuem na sua vida, e você levando uma vida religiosa. Flertando com o mundo, flertando com as trevas, achando que não tem problema não, esse tipo de coisa não, é só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali, isso não, você nem vai perceber. E essas coisas vão entrando, e vão te desviando de Deus a tal ponto que a sua mente, ela se torna cauterizada. E aí, o detalhe, e a advertência, acho que maior é o sentido: é impossível que essas pessoas, elas sejam novamente, olha lá, é impossível, reconduzidas ao arrependimento. Se a Bíblia está dizendo que é impossível, eu não vou fazer interpretação do que é impossível. O impossível é impossível. Você consegue pensar na seriedade disso? Porque talvez para muitos a gente fica olhando para esse plano aqui, a gente não consegue pensar para além desse plano, a gente não consegue ir além e ver na vida eterna. O que é a vida eterna sem Deus? Quando o próprio Deus diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O diabo, o anticristo, o falso profeta foram lançados no lago de fogo. E então João, tendo aquela visão, ele fala: então eu vi, a terra desapareceu, o céu se enrolou como um pergaminho, o mar deu os seus mortos, o além deu os seus mortos, e todos estavam ali, diante do trono de Deus, o juízo final. E cada uma daquelas pessoas foram julgadas segundo as suas obras, e foram abertos os livros, cada um tinha os seus livros, e nesses livros eles estavam ali descritos todas as coisas que cada uma daquelas pessoas fez e que as levavam à condenação. Grandes, pequenos, poderosos, ricos, pobres, todos diante do trono de Deus.
Talvez como igreja, e aí eu assumo uma meia-culpa no sentido de igreja, não se pregue tanto mais sobre os fins das coisas. Talvez nós como igreja, para atrair pessoas, estejamos pregando aí mensagens de autoajuda que afagam o nosso ego, afaga aí a nossa alma, né? Alivia e diz assim, olha, você se sente à vontade, mas aquela mensagem que diz para você assim, olha, veja em que caminho você está andando, para que você não seja levado a uma condição tal como essa dessas pessoas, as quais se diz a Bíblia, é impossível para elas se arrependerem novamente. É impossível para elas se arrependerem novamente. Por isso que você deve todo tempo, todo momento falar, guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração, Senhor. Não desvie de mim em nenhum instante, em nenhum momento teu Espírito, Senhor. Não permita, Senhor, que eu me desvie da tua presença. Não permita que eu, ó Deus amado, por conta de coisas que faço, mas que não agradam a ti, continue a fazê-las a tal forma, ou de tal forma, que isso me leve a um estado tal, em que é impossível eu voltar. João mesmo, o apóstolo, ele vai dizer, a amizade do mundo é inimizade com Deus. De Deus não se zomba. Preste atenção, de Deus não se zomba. O que você plantar, o que o homem plantar, vai colher. Preste atenção. É um alerta para nós como igreja, assim Cristo morreu por mim, está aqui, a gente faz esse momento como a ceia do Senhor, é representativa, e aqui significa a presença de Deus, representa o amor, a morte, mas representa também o juízo para aqueles que não crerem, para aqueles que negam a verdade e se afastam da verdade. É uma advertência séria para que você possa refletir. Sim, mesmo eu já tendo sido iluminado, provando o dom celestial, sendo participante do Espírito, já fui. É possível sim que eu me afaste de Deus de tal forma que eu não seja mais capaz de voltar à presença de Deus. E aí então, não basta apenas saber que isso é possível. É preciso também a gente pensar e refletir acerca daquilo que é necessário. É necessário para que a gente não entre num estado desse, a tal ponto que a gente seja capaz de ali na frente negar aquele que morreu por mim. Eu posso não dizer com palavra, mas eu nego em ações, em atitudes. É ver pessoas que um dia estavam servindo a Deus, louvando a Deus, ministrando a Deus, e hoje está fazendo desserviço ou um desserviço ao reino, servindo outros deuses. E não existem outros deuses, porque o Deus acima desses outros deuses é o próprio diabo, que estabeleceu esses deuses mentirosos e enganosos. Sim, é possível que nós, um dia que fomos iluminados, caiamos da graça, mas não porque a graça não foi suficiente, é porque eu mesmo, pelas minhas escolhas, pelos meus caminhos, continuei, dia após dia, negando a Cristo. Negando a Cristo. Só que um dia, eu nem me percebi, entrei naquele limite, naquela linha que separava, essa linha divisória, em que, passando ela, eu não volto mais. Porque é imperceptível, a não ser que o temor do Senhor esteja continuamente diante de você. A não ser que você fale, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tem misericórdia de mim, Senhor. É uma vida piedosa, uma vida de oração, em que você dobra o seu joelho e fala, não deixa, Senhor, não deixa, ó Deus, não permita, Senhor, que a minha alma, a minha carne, ela tome controle sobre mim mesmo, e permita que eu vá por caminhos que não possibilite mais a minha volta. Sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos caminhos da sua justiça. Sonda o meu coração, estivemos aqui na terça-feira, orando juntos, certo?
E a gente falava sobre aquilo, olha, raízes de amargura que penetram, e de tal forma, se nós não tratarmos, essas raízes elas podem se aprofundar de tal forma que levar você a um estado desse que a gente está vendo aqui. Eu não me reconcilio com o meu irmão. Eu não me reconcilio, né? Eu ali vou vivendo uma vida tal, mas é aquela vida egoísta, pensando em mim, no que é bom para mim, no que é certo para mim, não importa o que o outro pense, é a minha razão, é o que eu penso, mas eu nunca parei para dizer assim, e o que Deus pensa a respeito disso? O que Deus pensa a respeito disso? Deus pensa a respeito disso, está aqui na palavra dele. Por exemplo, questões pessoais ou interpessoais. Ele fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele e resolva a situação. Ou peça perdão, ou se acerte com ele. Mas não permita que isso continue e permaneça. Essas raízes, sabe, de amargura que vão penetrando a tal ponto que um dia já não é mais possível você retornar. É preciso tratar, é preciso reconhecer, é preciso falar assim, não, eu preciso resolver isso na minha vida. Eu não posso levar as coisas de Deus de uma forma qualquer, levianamente, mas eu tenho que considerar as coisas de Deus acima de todas as outras, e mais importante, o temor do Senhor tem que estar no meu coração. O temor do Senhor está diante de mim. Então, quando o temor do Senhor está diante de mim, por exemplo, eu olho a palavra dele e falo, está escrito, eu vou viver isso. Ainda que a minha carne e a minha alma, ela diga o contrário. Mas eu vou viver isso. Quer um exemplo bem claro aqui? Bem simples para nós como igreja. Tem uma passagem em Hebreus, também capítulo 10. Não deixem de congregar como tem sido o costume de alguns. O que é congregar? É vir à igreja, é estar com os irmãos, em comunhão, ali, junto do corpo, trabalhando, servindo. Não deixe de congregar. Tem gente que fala assim, eu vou porque hoje eu estou afim de ouvir de louvor. Eu vou porque, eu fiquei sabendo que tem um som novo, eu vou ouvir. Eu gosto de música, eu gosto de ouvir um som, sabe? Está entendendo isso? Quando a gente tem isso como muito importante para nós, e a gente estabelece outras coisas como mais importantes, eu não vou perceber. Mas isso vai me esfriando na fé. Isso vai me esfriando na fé. Isso vai me esfriando. Até o ponto que, espera aí, eu nem percebi. Lógico que não dá tempo para a gente aqui entrar em todos os pormenores. Só estou colocando situações para que você possa refletir. Mas o mais importante eu quero que fique gravado aqui, talvez um dia você vai parar ali. Você falar assim, epa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Porque se eu continuar nesse caminho aqui, a palavra de Deus diz isso, é impossível. É impossível. Eu estou ali meio que flertando. Eu não sei se existe meio que flertar, né? Mas eu estou meio que flertando com o pecado. Não, eu não vou flertar mais, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Eu não estou dizendo daquelas pessoas que lutam contra a carne. Está entendendo? Como Paulo fala, eu esmurro a minha carne, eu a submeto à escravidão. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo desse grande apóstolo? Ele falando, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o corpo desta carne, quem poderá me livrar? E aí ele diz, graças porém em Cristo Jesus, eu sou vitorioso. Ele reconhece em Cristo Jesus, não em mim, mas ele fala assim, a carne está aqui, ela está morta em seus pecados e delitos. A carne está morta, ela vai me puxar todo tempo, todo momento, para coisas ruins, para o pecado. Mas eu vou falar assim, eu nasci de novo, a minha mente foi iluminada, eu provei dos dons celestiais, eu sou participante do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, mora em mim, eu não vou, meus membros, meu corpo não vai servir ao pecado, mas vai servir a Deus. Aí você abre a sua boca e começa a louvar o Senhor. Você abre a sua boca e começa a orar ao Senhor. Mas naquele instante ali próximo, aqueles pensamentos ruins, pecaminosos, tantas coisas, você fala, mas eu já nasci de novo, meu Espírito está vivo, então eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou mostrar, dizendo assim, carne, você fica no seu lugar, porque eu nasci de novo, sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
não vou ouvir os teus desejos, mas eu vou atender aos desejos do Espírito Santo que habita em mim, porque sou participante com Ele. É preciso que você saiba assim: é possível isso acontecer. Sim, é impossível para aqueles que um dia experimentaram os dons celestiais, foram iluminados, participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra, dos poderes da vida vindoura. Sim, é possível que eles um dia se desviem. E também sim, é possível, né? Ou sim, é impossível que esses que uma vez passaram a linha, e essa linha não queira você, não, eu sei onde que é a linha, não existe, não consegue. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida eterna. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Seja temente a Deus. Temer ao Senhor e tremer diante do Senhor, é falar assim: Deus, eu não quero que nada além das coisas que o Senhor diz ser importante para mim, de fato seja importante. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te bendizer. Davi, fique em paz, Davi tem a plaquinha aqui dentro, deixa eu colocar a plaquinha faz tempo, mas Davi, eu marquei aqui, comecei 10 horas em ponta. E eu prometi 45 para 42. Acho que o louvor entregou um pouquinho, depois você conversa com eles. Obrigado a Deus. Porque eu estou entregando aqui, na linha. Porque eu consegui identificar onde estava a linha. Eu falei, não vou entrar nisso. 45 cravado. Certo? Eu quero orar com você. Feche suas olhos. Ministério de louvor. Pai, no nome de Jesus, nós aqui oramos diante de Ti. Aqui está, Senhor, a Tua igreja. Somos o Teu povo. Precisamos de Ti. Não queremos ser orgulhosos, espiritualmente falando. Não queremos, ó Deus, achar que nós somos melhores do que outros são. Não queremos, ó Deus, nos colocar numa condição em que nós nos vejamos superior aos outros e que não precisamos da Tua palavra, não precisamos do Teu conselho, não precisamos do Teu direcionamento. Não queremos olhar, Senhor, desta forma porque corremos o risco de nos desviar da verdade. Não queremos, ó Deus amado, aqui continuar em caminhos pecaminosos. E se estamos, ó Deus, vivendo assim, em caminhos tortuosos, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que isso não vem de nós, porque se nascemos de novo, fomos iluminados, somos santos, mas a nossa carne, ela está sendo ali o que mais importa para nós, os desejos dela estamos dando ouvido, a nossa alma está sendo ali, alimentada com aquilo que não provém de Ti. Talvez nós não estejamos percebendo que isso esteja acontecendo, mas nessa manhã, Espírito Santo toca no coração de cada uma das pessoas que aqui estão. Cada um, Senhor, é capaz de enxergar os seus caminhos e ver o que precisa corrigir. Cada um precisa, Senhor amado, refletir sobre o seu posicionamento em Cristo. Cada um precisa refletir sobre os seus caminhos, o que tem feito, como tem andado, quanto tem honrado, quanto tem servido, quanto tem buscado. Cada um pode refletir, ó Deus amado, o que tem feito diante de Ti e que os fortalece nessa nossa caminhada rumo à nossa eternidade. Porque aqui, enquanto estivermos, Senhor, sobre esta terra, estaremos sujeitos às situações que surgem dia após dia. O Senhor mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas o Senhor também nos dá essa esperança: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não queremos, ó Deus, ser levados pelas nossas paixões, não queremos ser levados pelos desejos da nossa carne, mas queremos andar em novidade de vida, queremos andar no Espírito, queremos andar no Espírito, queremos viver, Senhor amado, diante de Ti, com inteireza do coração, com sinceridade de coração. Queremos, ó Deus amado, estar na Tua presença, em todo tempo, em todo momento,
louvando e exaltando o Senhor, bendizendo ao Senhor de todo o coração. Isso é grato diante de Ti, sendo exemplo para aqueles que possam ver em nós a vida de Cristo. Porque se não andarmos na luz, que luz verão aqueles que estão em trevas? Se a nossa luz está apagada, está escondida, está ofuscada por tantas outras coisas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que o que nós estamos fazendo hoje, que não é a Ti agradável e não coopera com a Tua justiça, seja perceptível a nós, e que nós reconheçamos isso e tomemos uma decisão nessa manhã de mudar, ainda com seus olhos fechados. Eu quero te desafiar a decidir a respeito, talvez, aquilo que você venha pensando, eu penso agora, o Espírito te trouxe, e que você precisa tratar disso, você precisa reconhecer primeiro, e você precisa mudar de uma vez por todas. Eu quero que você fale com o Espírito Santo acerca disso e assuma um compromisso com Ele, né? Comigo, né? É com Ele. Eu não vou fazer mais isso, Senhor. Eu não quero fazer mais isso. Talvez você não tenha forças. A carne está tão mais forte, falando tão mais alto, mas você pode fazer essa oração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude. Se você consegue fazer essa oração, é porque você reconhece a necessidade de mudar. Quando você bate no coração, bate no peito e diz assim: eu sou justo, eu sou bom, eu sou melhor que os outros, esse é um estado talvez dos piores que você já esteja. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça. Nesta manhã o Senhor te chama, Ele fala assim: humilhe-se diante de mim, e eu vou conceder graça a você. Eu vou conceder graça a você. Reconheça o seu erro, reconheça os seus caminhos errados, reconheça aquilo que precisa mudar, e diz assim: Senhor, eu quero mudar, eu não consigo, mas eu quero mudar. Então me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, me livra desses males que tanto me atormentam, que faz com que eu não seja íntegro diante de Ti, em que a minha integridade é algo que não está e não pode ser posto ali à prova. Eu quero ser, diga isso, eu quero ser irrepreensível, Senhor. Eu quero ser irrepreensível, Senhor. Eu quero ser irrepreensível. Da minha boca não vai mais sair palavras torpes. Da minha boca não vai mais sair palavras que não edificam, mas da minha boca vai sair espírito e vida eterna. Porque Deus, nós estamos neste mundo de passagem, mas a nossa passagem aqui, ela deve ter significância, porque através de nós, muitas vidas serão poupadas do fogo eterno, muitas vidas conhecerão a Ti como o único e suficiente Salvador. Mas se nós não brilharmos, e se a nossa luz não brilhar, quantas pessoas irão para a eternidade sem salvação? Porque um dia nós, e o nosso orgulho não permitiu que o Senhor usasse as nossas vidas, porque nos faltou humildade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aqueles que vão servir a ceia, nós participaremos deste momento, nossos filhos também participarão deste momento, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Se você já serve a Deus, você já entregou a sua vida ao Senhor, você já confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e se você se vê desta forma, participante do corpo de Cristo, não só você, mas os seus filhos, que são a sua herança do Senhor, participam com você. E você deve ministrar na vida deles, ensinar eles no caminho, né, Bruno? No caminho. Enquanto você está andando, enquanto você está caminhando, esse é o caminho. Ele vê em você, Deus. Ele vê em você o testemunho.
Ele vê você fazendo isso junto com Ele. Você fala: filho, nós estamos aqui na presença de Deus, com temor, com tremor, com reverência, nós iremos cear. Então, pais, se aproximem dos seus filhos, traga ele para próximo de você. Você vai ajudá-lo aí a cear também. Você vai abrir aí o cálice. Pai, no nome de Jesus, eu consagro o pão, eu consagro esse suco de uva. Estão aqui, Senhor, como um símbolo do seu sangue e do seu corpo que foi dado por nós. O Senhor nos diz: façam isso em memória de mim, porque todas as vezes em que vos reunirdes em meu nome, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Nesta manhã nós estamos dizendo: Cristo morreu. Ele morreu. Ele verteu o seu sangue. Ele verteu o seu sangue. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas isso não foi por acaso. Isso não foi sem significância. Mas Ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso para que você tivesse vida, e vida em abundância. Para que você pudesse hoje dizer assim: eu quero. Se você ainda não o fez, se dizer assim: eu quero confessar a Jesus como meu único, suficiente, eterno Salvador. Eu quero dedicar a minha vida a Ele. Eu não quero mais ser dedicado ao mal. Eu não quero ser dedicado ao pecado. Eu não quero ser escravo do diabo, escravo do pecado, escravo de Satanás. Eu quero mudar. Eu quero que aquele que fez isso por mim, que morreu na cruz, se torne o meu Senhor, a quem eu sirvo. É por isso que Ele fez isso. É por isso que Ele morreu. E é por isso que nós estamos nessa noite dizendo assim: Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós que estávamos antes mortos em nossos pecados e delitos, espiritualmente mortos e separados de Deus, pudéssemos apenas por um simples ato, aquele ato que eu abro meu coração, eu falo: a partir de hoje eu dedico a minha vida ao Senhor. Aí a Bíblia diz: aqueles que fizerem assim, a todos quanto creram, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos dele, filhos de Deus. Se você ainda não fez isso, mas quer fazer isso nessa manhã, é você e Deus, e Ele conhece o seu coração. Feche os seus olhos e faça essa oração, dedicando a sua vida ao Senhor, dizendo assim: eu quero, Senhor, eu quero a partir de hoje servir ao único Deus. Eu quero a partir de hoje confessar Jesus como meu único e suficiente, eterno Salvador. Se você ainda não fez, faça essa oração. Se você que está aqui já fez essa oração, mas entende a necessidade de mudança, quando você tomar o pão, tomar o cálice, você vai dizer assim: Senhor, eu anuncio a tua morte até que tu venhas. Quando você faz isso, você está dizendo: tu és Senhor na minha vida. Vocês podem servir. Aleluias. E enquanto Ele serve, nós vamos louvar a Deus, bendizer o Senhor, exaltar o seu nome, porque Ele é bom. Daqui minha água, cara. Leva embora não, estou com sede. Água abençoada. Enquanto você canta, louva a Deus no seu coração. Sabe que é possível? Quem corre louvores ao mesmo
fosse isso, onde será que nós estaríamos hoje? Talvez já num estado tal de pecado, de mente cauterizada, que não pudéssemos mais ver a luz. Mas aquilo que o Senhor fez, possibilitou que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e fôssemos livres, libertos da maldição do pecado e da condenação eterna. Temos vida, temos vida, temos vida. Vamos comer o pão? Qualquer dia nós vamos fazer um curso de abrir o cálice. Tá? Vamos abrir. Vamos tomar para abrir o cálice? Fazer isso em memória de mim todas as vezes que nos reunirdes em meu nome. Porque todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, anunciais a minha morte até que eu venha. Você está anunciando a morte de Cristo nessa manhã. Aleluia. Até que Ele venha. Você anuncia a morte e olha para frente e diz assim: olha o meu futuro em Cristo Jesus. Olha o meu futuro em Cristo Jesus. O meu futuro é um futuro de glória. É um futuro de glória. Foi o teu amor, Senhor. Foi o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o seu amor. É o seu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. Agradeço ao Senhor em seu coração. É o teu amor. Obrigado, ó Deus, É o seu amor. pelo teu amor, pelo teu perdão, pela graça, pelo favor que não merecemos. É o seu amor. É o seu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o seu amor. É o seu amor. Obrigado, Senhor. Senhor, eu sei. É o seu amor. É o seu amor. Aleluia. Eu quero te apresentar, apenas para você ter uma noção, que a gente vai ter que devolver. Traga aqui a cadeira pra gente. Antes de nós irmos embora, você sente 2 minutinhos. Eu não sei se vai ser 2, mas é a forma de dizer, força de expressão, tá?
Davi não precisa contar o tempo, não. Olha, já faz um bom tempo que nós vimos com desejo de pedir outras cadeiras para a igreja. Não que essas aqui não atendam, não sirvam, não é essa questão. Mas por uma questão tanto de acústica, de conforto e de vontade mesmo de comprar uma cadeira diferente, essa é verdade, né? Nós estamos aí fazendo alguns testes e o fabricante nos enviou esse modelo. O pessoal que está do lado de cá está vendo? Né? O pessoal que está do lado de cá também está vendo? É uma cadeira confortável, não dessa cor necessariamente, é uma cor um pouco mais clara que essa, não tão clara. É o que a gente já mais ou menos aí pensou a respeito. O pessoal sentou, acharam confortável. Quer sentar aqui, cara? Senta aí, você aqui, se coisa. Fala pro pessoal se é confortável ou não. Dá para louvar a Deus bem aí? Tá? Então nós estamos aí com essa pretensão de adquirir essas cadeiras. Como eu mostrei para vocês já no meio do culto, né, no começo, nós fizemos a aquisição de 100 desses carinhas ali, parece um robô, parece? Star Wars, parece não, aquele robôzinho que tem na cabeça, não? Mas são caixas de som. Embaixo tem um sub, em cima tem uma caixa de som, aqui é uma PA, da PA. Eles estão alinhados aqui para um som mais distribuído, para que a gente consiga ter algo assim mais agradável. E louvamos a Deus por podermos fazer isso. Amém? Amém? Se nós pudermos fazer isso, é porque você tem entendido, Deus tem abençoado a tua vida, você tem contribuído, você tem dizimado, tem ofertado. E como a gente já viu aqui alguns testemunhos, outros ainda virão. Se você, como a Bíblia diz, é generoso, você vai experimentar generosidade na sua vida também. Né? A gente tem feito aí os cultos de ações de graças e vamos melhorar esses cultos ainda mais. Não pelo fato, vamos tornar ele mais visual, enfim, não. Melhorar até a forma em que a gente faz, para que você venha naquele dia já tão preparado para oferecer ações de graças, de agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. A nossa oração é para que você tenha experiência e não apenas você faça alguma coisa. Como você já deve ter percebido, a nossa igreja não tem aqui, nós não recolhemos ofertas, dízimos, não fazemos apelos, porque precisamos e pensamos, entendemos dessa forma. Você tem que entender isso para fazer isso. E aí, aqueles que têm entendido e têm praticado, Deus tem abençoado. E nós louvamos a Deus por isso, pela bênção do Senhor na vida de cada um de vocês. Não é sem contribuições que nós podemos fazer uma coisa ou outra, é com a sua contribuição. Então, oremos nesse sentido também, para que o Senhor nos direcione. Até mesmo se não for, não quero, não é para fazer isso, a gente não vai fazer, sabe? Mas já tem um tempo, e se a gente não comprar, a Roseli falou que sai da igreja. Ela falou, depois de tanta pesquisa que eu fiz, né, está bem avançado, né? Está bem avançado. Nós queremos que para o aniversário da igreja, nós já tenhamos as cadeiras aqui. E você vai ter a oportunidade também de ofertar. Comprar uma cadeira de repente, meia cadeira, um quarto de cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras. Mas para comprar umas 20, Maurício. Quem tem, né? Já compra 20 de uma vez, Ronaldo, né? Aqui, ó, empresário do ramo de transportes, né? Eu acho que nem vai dar tempo, nem vai dar tempo. O pessoal já chega ali, já fala top. Vereador ali, ó, já está fazendo uma oferta, pronto, né? Pronto, já, deixa eu ver quem mais aqui tem dinheiro aqui, deixa eu ver. Deixa o pessoal, tudo milionário aqui. O Vitor ali, ó, né? Hã? Vai comprar esse mês. O
o homem do ramo de supermercados aí. Tem uma rede de supermercados, né? Olha, Deus tem abençoado a tua vida, eu creio. Vai continuar abençoando. Aquele que dá semente a quem semeia. Presta atenção, aquele que dá semente para quem semeia. Né, Natália? A Natália está batendo recordes ali na empresa dela. Mês a mês. O esposo nem se converteu ainda, né? Mas é ele que tira os dízimos. Ela falou assim: da minha empresa, você que administra, mas você já entrou, você tira o dízimo. Aí ela está batendo recordes ali, faturamento mensal, que você fala: Jesus, temos gente rica no nosso meio, a gente nem sabe. Glória a Deus, aleluia, né? Deus abençoa. Deus abençoa. Cadê o Vini? Cadê o Vini? Não estou vendo ele, está ali. Ontem até fiquei sabendo do negócio do Vini e do Maílson, um projeto aí inédito no Brasil. Que Deus dá criatividade para vocês dançarem. E eu oro para que vocês sejam prósperos, seja um produto que alcance o mercado nacional e internacional e sejam prósperos. Mas é porque também já deram um testemunho. O Maílson está aqui na fila. Você dá um testemunho da fidelidade nos dízimos. E aí Deus vai abençoar e prosperar na sua vida, né? Da criatividade, inteligência, sabedoria. Porque não basta, tem muita gente inteligente por aí, sabia? Mas se você não tiver sabedoria, você não sabe aplicar a inteligência. É preciso sabedoria. E aí a Bíblia diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá abundantemente. Eu quero orar por você. E antes da nossa oração, nesse sentido, inclusive, agradecendo a Deus, quero agradecer a presença daqueles que nos visitam. Deus abençoe a sua vida. Tem aquele casal ali também. Deus abençoe a sua vida, né? Volte mais vezes. O filho também. Deixa eu ver aqui. Desse lado aqui. Vocês não trouxeram nenhum visitante aqui, gente? Bom, o pessoal do lado de lá trouxe. No meio onde? Essa moça aqui? Não, ela já umas 40 vezes que eu vejo aqui. É só dar ficha para ela preencher já, que a gente já recebe, né? Tem lá um casal que a gente está já recebendo aqui também ali, né? O Emerson, 2 Emerson agora aqui. Emerson e a Shirley, né? Já não são visitando, o pessoal olha assim, né? Vocês estão visitando? Que visitando já faz? Ah, irmão, olha só, que bênção. Irmão 2 vezes, né? Nem parece, né? Elias, Eliseu, rapaz, a unção aqui. A unção aqui é grande, hein? 2 profetas entre nós. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Fique em pé. Pai, nós te louvamos. Na nossa casa, no nosso quarto, fechada a porta, orando em secreto. Mas ainda melhor estarmos juntos uns com os outros em comunhão, louvando e bendizendo o Senhor de todo o coração. E isso é grato diante de Ti. Nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, derramado as janelas dos céus abertas e abundantemente sendo derramadas bênçãos sem medidas sobre a vida dos Teus servos, da Tua igreja. Oramos, meu Deus, para que, Senhor, essa bênção não seja apenas algo que tenhamos para nós, mas que nós saibamos, tenhamos sabedoria, dá-nos essa sabedoria, para que nós transmitamos essa bênção também a outros que ainda, Senhor, não conhecem a Ti, mas a quem o Senhor também já conheceu. Usa as nossas vidas para que nós possamos chamá-los e através de nós eles ouvirem o Teu chamado. Pai, no nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos e nós dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Seja louvado, bendito, exaltado em todo o tempo e em todo momento. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe.